pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alice Sena, médica infectologista, perita médica legista e graduada em Direito. Deixo vocês aqui à vontade para sugerirem temas relacionados às minhas áreas de formação aqui nos comentários, para que a gente possa discutir de uma maneira bem simples e uma maneira bem acessível a todos, temas que sejam do interesse de vocês. Hoje eu escolhi um tema para a gente conversar um pouco, que é de uma certa importância epidemiológica e talvez não seja do conhecimento geral das pessoas. Eu falo das pessoas leigas, não estou falando de pessoas relacionadas à medicina, né, às áreas técnicas, mas que é importante que se saiba o mínimo para que haja uma suspeita e uma intervenção tempestiva. O tema de hoje é sobre esporotricose. A esporotricose é uma micose, uma doença causada por um fungo chamado Sporotrix brasiliensis. É um fungo que contamina o solo e infecta tanto animais silvestres como domésticos, assim como os humanos. Dentre os animais domésticos, os mais acometidos são o cão e o gato. Sendo que desses, o gato ele tem uma forma mais grave da doença, uma forma mais invasiva, uma forma que tem uma facilidade maior de transmissibilidade. O cachorro, em geral, tem uma forma mais branda, de menos virulência, ou seja, ele tem uma doença que tem menos manifestação, a manifestação é menos exuberante e também se transmite menos. O homem se contamina através do contato com o solo contaminado e através também do contato com esses animais, porque o fungo ele fica presente nas secreções respiratórias do gato e pelo hábito que esses animais têm da lambedura, de lamber-se a si próprio e aos outros gatos, eles disseminam com facilidade esse fungo. O humano, ao lidar com o animal, através do contato com as secreções respiratórias, as gotículas eliminadas pelas secreções respiratórias do animal, o contato com a pele íntegra, mas contaminada, com peles, unhas e principalmente através da mordedura e dos arranhões provocados pelos gatos, eles vão e se contaminam com este fungo. Em geral, os animais, eles quando tratados tempestivamente, ou seja, quando é feito o diagnóstico precoce da infecção no gato e um tratamento que a droga até se assemelha à droga que nós utilizamos para tratar os humanos, então quando esse tratamento é feito de uma maneira tempestiva, é possível que o animal ele consiga se salvar e se curar da infecção. Entretanto, se esse animal morrer, a gente tem que ter muito cuidado e não enterrar o animal no solo, porque ele vai contaminar o meio ambiente. E a pessoa, ao manipular a terra, sem uma proteção, pode vir a se contaminar. Então, daí a gente já depreende a importância de você ser um tutor responsável desses animais. A superpopulação de animais de rua, principalmente desses gatos, né, porque eles transmitem com mais facilidade a infecção, favorece a disseminação desse agente no meio ambiente. Então é importante que se saiba que os tutores dos animais, que eles não devem enterrar o seu animal que morre de esporotricose, porque ele vai estar colaborando para a contaminação do solo e a disseminação, portanto, da infecção. Bom, qual é o sintoma que faz a gente pensar em esporotricose no animal e no humano? Bom, vamos falar basicamente no gato. No gato, o que chama atenção para a esporotricose, para a possibilidade desta doença, são aqueles animais que apresentam lesões de pele ulceradas, feridas, às vezes cobertas com a capa de pus e que demoram para cicatrizar. Então, essa é a manifestação inicial da esporotricose nos animais, principalmente no gato. No humano, a esporotricose ela pode ter as formas cutâneas, ou seja, as formas de acometimento da pele, e as formas não cutâneas ou extracutâneas. Nas formas cutâneas, a sintomatologia mais comum é o seguinte: no local da inoculação do fungo, digamos, né, pela mordedura ou pela arranhadura do gato, naquele local surge um nódulo doloroso, geralmente de uma coloração avermelhada, rósea, chegando até a ser arroxeada. E esse nódulo, ele pode se disseminar como se fosse em linha, em um trajeto contínuo, no membro em que está cometido, na região em que ele foi inoculado.
Então, são vários nódulozinhos avermelhados, endurecidos e doloridos que partem do local de inoculação e se disseminam, então, pelo membro do indivíduo. Esta é a forma cutânea clássica. A forma cutânea ela pode ter uma forma linfocutânea, quando os gânglios, as glândulas linfáticas, que são responsáveis pela produção de defesa para a invasão de agentes infecciosos, essas glândulas elas também são acometidas e elas aumentam de volume, elas inflamam. Então, nós vamos ter aí uma forma cutânea, linfocutânea. Então, a forma linfática e cutânea. Entretanto, é mais raro, mas pode acontecer principalmente nas pessoas que têm deficiência de imunidade. Esta infecção ela pode então se disseminar pela corrente sanguínea e acometer órgãos internos. Dentre esses órgãos, o pulmão é um dos que mais é acometido, o pulmão e os ossos. Alguns pacientes também apresentam acometimento não só do osso, mas também das articulações. E pode dar um quadro semelhante a uma artrite, uma inflamação nas articulações, que está relacionada, então, com formas que a gente acha que já não é mais tão localizada da esporotricose. Bom, o período de incubação. O que é o período de incubação? É o espaço de tempo entre o momento que a pessoa se contamina com um determinado agente infeccioso até o aparecimento dos seus primeiros sintomas. Em geral, esse período de incubação ele varia em torno de 7 a 30 dias, podendo chegar até 6 meses em algumas situações. Bom, isso eu estou falando em relação ao humano, né? Já discutimos também, então, a forma de apresentação da doença e nós vamos, então, pensar de que maneira é feito o tratamento. O tratamento da esporotricose, geralmente, a esporotricose humana, né, que é uma zoonose, ou seja, uma doença transmitida por animais para o humano. Em geral, a esporotricose, ela é curável, ela é tratável, não sendo, em geral, uma doença considerada como uma doença grave, exceto nos indivíduos que têm déficit de imunidade, que podem fazer uma forma disseminada, e aí sim a doença adquire um certo grau de gravidade. E geralmente o tratamento é feito com antifúngico por via oral, porém é um tratamento prolongado, em torno de 3 a 6 meses, podendo se estender até 1 ano esse tratamento. Geralmente tem uma boa resposta, nas formas cutânea, linfocutânea, a gente faz um tratamento com uma droga oral, de uma boa tolerabilidade, mas em algumas situações, quando a infecção se dissemina, quando ocorre aquela que eu falei, aquela disseminação na corrente sanguínea e acometimento de órgãos internos, às vezes é necessário usar uma droga que é mais associada a efeitos adversos, uma droga venosa, então o paciente precisa ser internado para fazer o uso de medicação venosa para tratar as formas mais graves dessa doença. E qual a medida de controle? Como a gente pode evitar que essas infecções ocorram? Primeira coisa é a tutela responsável dos animais. Então, evitar que o animal fique na rua, né, que entre em contato com outros animais que não são adequadamente cuidados. Observar o seu animal e ao primeiro sinal de infecção, né, ao primeiro sinal de lesões cutâneas, levar esse animal para uma avaliação do especialista, para que ele possa fazer então um diagnóstico precoce da situação e um tratamento adequado. Isso evita que você perca o seu animal, né, que ele possa ter uma forma mais grave da doença e evoluir para o óbito, e evita também, limita a cadeia de transmissibilidade. Porque nós sabemos que o comportamento do gato, ele favorece essa disseminação da infecção, por conta dele lamberem-se uns aos outros. E isso faz com que o fungo que está presente na sua cavidade oral, na sua secreção respiratória, se dissemine em outros animais. Então, a gente precisa fazer um tratamento tempestivo desses animais, precisa manter esses animais, contê-los dentro da residência, evitar então que eles saiam, principalmente nas áreas onde tenha uma incidência aumentada dessa infecção, e também evitar então o contato com o solo de uma maneira desprotegida, evitarmos nos casos em que infelizmente o animal venha a evoluir para o óbito, que ele seja enterrado, porque ele vai contaminar o meio ambiente. Então esses animais precisam ser cremados. E também a gente evitar o comportamento de estar nos desfazendo dos nossos animais, jogando-os na rua,
porque uma vez na rua se perde todo um controle que se poderia ter em termos de diagnóstico, de tratamento tempestivo da doença. Então, é de uma importância muito grande a gente entender essa relação entre as infecções que ocorrem nos animais e que se transmitem para os seres humanos. Bom, esse era o meu recado. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algum comentário, podem deixar escritos aí que, na medida do possível, responderei a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez e estou à disposição de vocês. Podem sugerir temas que eu estarei aqui à disposição para esclarecer o que for possível. Obrigada.